Vamos à análise internacional. São nossos convidados neste Não Há Meia-Noite, o Sr. Coronel Eduardo Caetano de Sousa e ainda o Tenente Coronel João Paulo Alvelos. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Vamos começar, Coronel Eduardo Caetano de Sousa, pela questão da Groenlândia. Vamos também ao Irão na nossa análise desta noite. Mas começando por esta questão, nomeadamente dos militares, a presença europeia já de forças militares. É uma presença, apesar de tudo, simbólica. Representa o quê para os Estados Unidos nesta altura? Boa noite, José Pedro. Boa noite, Tenente Coronel Alvelos, e cumprimentos aos nossos telespectadores. É isso mesmo que José Pedro disse. E também que a peça foi muito clara. Nós estamos, ou por outra, a Europa tem um grande desafio, que é a Ucrânia. É uma guerra na Europa. E agora tem outro desafio, que é esta frente originada e levantada pelos Estados Unidos, que é a Groenlândia. E, portanto, tem que se começar a dividir em duas frentes. A Europa está a renascer um pouco daquilo que era a sua exiguidade em termos de segurança, de defesa, em termos de pensamento político para estas áreas. E, portanto, o que assistimos hoje, e indo à questão concreta, é um lançamento que não é militar, é político. Há uma narrativa política de dizer, depois da reunião que houve ontem, que nós comentámos aqui, que não teve quase frutos nenhuns, esta narrativa política diz que a Europa vai ter que fazer uma demonstração, podemos até pôr a expressão assim, uma demonstraçãozinha, pela sua intensidade pequena, de algumas forças militares, mas isto é uma demonstração política e vamos, com forças militares, colocá-las, fazer um exercício que se chama Operação Endurance Ártico, que tem uma missão de reconhecimento. As missões de reconhecimento têm sempre poucos efetivos. Nós estamos a falar aqui de vários países que se juntaram, vários aliados que se juntaram. Enfim, em nome da NATO, julgo eu, não se percebeu muito bem se é em nome da NATO, se são coligação individual. Seja como for, há aqui um exercício. As tropas deslocaram-se para Nuuk, a capital da Groenlândia. São 15 soldados franceses, são 13 alemães, são 2 da Noruega, são 3 da Suécia, 1 do Reino Unido, é 1 ou 2 dos Países Baixos e é 1 ou 2 da Finlândia. Esta é a panóplia do reconhecimento que está no terreno, ou melhor, na neve. Estamos a falar da Groenlândia e dos tempos que está lá. O que é, José Pedro, mais interessante aqui, agora são 2 factos. O presidente Macron assume esta liderança europeia. E hoje, no discurso anual que faz às Forças Armadas, em Bouches-du-Rhône, na base aérea de Istres, aos seus militares, ele fala, demonstrando alguma força e poder, dizendo: estes são os primeiros soldados franceses que vão para a Groenlândia. Já estão lá. E a seguir, isto é importante, irão mais meios terrestres, mais meios aéreos e mais meios navais que irão acompanhar estes que estão. E, portanto, ele falou com alguma solenidade, enfim, qual prestígio que Macron internamente não tem, mas que tem externamente, e até falou em responsabilidade europeia e outra coisa aí até mais interessante, falou em colonialismo. Estamos a assistir a uma nova fase de colonialismo, não disse quem era, mas percebeu-se. Portanto, há aqui uma intensidade política e militar da Europa que está unida, é certo, é importante, que quer demonstrar alguma força, que não tem, mas quer demonstrar e faz bem, faz muito bem em fazê-lo, e que a secretária para a imprensa de Donald Trump, Caroline Leavitt, disse que isto não tem impacto, não tem nada a ver com o processo de decisão de Trump. Trump tomará as opções que quiser, com estas forças, sem estas forças, não está em cima da mesa, e que Trump já disse. A mensagem que Trump tem sobre a Groenlândia é absolutamente clara. Sr. Tenente Coronel João Paulo Alvelos, concorda com esta, ou seja, os números são simbólicos, o que representam também para os groenlandeses é que não estão sozinhos nesta luta. Os números não são simbólicos, os números fazem parte dos passos. O primeiro passo, que é o primeiro grupo que vai fazer o tal reconhecimento,
que é para avaliar, portanto, isto é um terreno que nós, estas forças armadas que estamos a referir, a França, a Alemanha, não têm, digamos, experiência da Groenlândia. Estão a lançar exatamente, aliás, esta Operation Antarctic Endurance, que tem, digamos, este valor de levantar, digamos assim, os aspectos necessários à defesa da Groenlândia e reparti-los pelos esforços, criando aqui uma força conjunta para, no futuro, ter-se essa força conjunta instalada no terreno, caso seja necessário. E estamos a construir, estamos a levantar esta força na Groenlândia, e é assim, são pequenas forças de reconhecimento, vão levantar os aspectos que são mais vulneráveis na tomada de posse da ilha, e é isso que neste momento está-se a passar, nomeadamente também com a necessidade de meios navais, que não foram aqui referidos, mas nesta Operation Antarctic Endurance está incluído esses meios navais. Muito bem, vamos olhar agora para o Irão e posso começar por si, Sr. Coronel João Paulo Alvelos. A Arábia Saudita, o Qatar e o Oman terão, é aquilo que avança a imprensa internacional, terão convencido o Presidente dos Estados Unidos a não atacar o Irão. Também se fala que Benjamin Netanyahu falou com Donald Trump e pediu para adiar um ataque ao Irão. A Casa Branca diz que um ataque não está fora de questão. Ainda não ter acontecido uma intervenção no Irão é por causa da influência deste pedido de Benjamin Netanyahu e da influência destes países, ou é porque Donald Trump não achou pertinente e adequado nesta altura o ataque? Estes três países, a Arábia Saudita, o Qatar e o Oman, exerceram nas últimas horas fortes influências diplomáticas, aconselhando mesmo os Estados Unidos que uma intervenção militar naquela zona seria terrível, digamos mesmo, para a economia mundial, nomeadamente porque ia atingir, digamos, aquela zona crítica do petróleo. A consequência primeira que existiria de um conflito desses era aumentos do preço do petróleo. E depois não se sabe e não se conhece quais seriam as reações do Irão e que zona, digamos assim, iria atingir. E de certeza que iria se levantar um conflito com alguma duração naquela zona. Estamos a falar as Forças Armadas iranianas têm capacidade tecnológica respeitável. Portanto, é ver a quantidade de drones que foram enviados para a Rússia para eles atingirem a Ucrânia. Portanto, isto digamos, o conselho que estes países árabes, digamos, este trio de países árabes deu aos Estados Unidos foi para terem mais espaço, para dar mais espaço para ver o que é que o Irão, que também sofreu, digamos assim, influências diplomáticas, e nós já vimos aqui que a linguagem do Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já era mais suave, já interrompeu com os enforcamentos, que eu achei assim uma expressão, digamos, forte, e deu-nos, digamos assim, esperança de que a retaliação em relação principalmente aos estudantes vai ser, digamos, estancada ou se não, pelo menos, diminuída. Coronel Eduardo Caetano de Sousa, no entanto, há ainda esta questão em cima da mesa que já falamos aqui ontem, que é Donald Trump é imprevisível. Quando é que vai acontecer? Se vai acontecer, o Sr. Coronel disse ontem que essa era uma vantagem, a imprevisibilidade de quando é que as coisas podem acontecer. É verdade. Neste momento, estamos em que ponto na sua análise? E é verdade, José Pedro. Só para aquilo que continua, quando foi o ataque ao Irão dos Estados Unidos, havia negociações a decorrer, a imprensa e o próprio
A própria Casa Branca dizia que estavam em 2 semanas de negociações a correr, estavam a correr muito bem, e quando acabaram de dizer que estavam a correr muito bem, os Estados Unidos bombardeou no dia 22 de junho o Irão. E, portanto, há aqui situações que podem ser. Agora, tudo isto, e eu acompanho aquilo que foi dito, mas tudo isto é um pouco estranho. Há aqui algo que ainda não está claramente em cima da mesa. Todos os indícios estavam a dar como os Estados Unidos com capacidade de executar alguma missão. Não uma guerra. Os Estados Unidos não estão interessados numa guerra duradoura, em ter forças no terreno, no Irão, em empenhar-se no Médio Oriente nesta fase. Não estão. Mas podem ter uma ação de bombardeamentos aéreos, etc., e alvos muito pontuais. E isto, ontem, era muito plausível. As saídas dos aviões das bases, dos militares, todo o ciclo de preparação parecia que conduzia a isso. Até as declarações de Donald Trump. E, de repente, Donald Trump diz que lhe contaram, teve um telefonema. Aliás, o New York Times fala depois que foi o primeiro-ministro de Israel, é que foi absolutamente decisivo a dizer não avancem. Não sabemos se isto é verdade. Estamos a falar pelo New York Times. E isto vem hoje muito na imprensa. Que Israel disse, é melhor não avançar, nós precisamos preparar-nos para nos defender melhor. Não que Israel fosse atacar, mas para defender. E, portanto, há aqui um podia estar em causa um ataque iraniano a Israel. A retaliação de Irão a Israel. Por outro lado, e como foi dito, há estes 4 países que intercederam sempre, quer de um lado, quer do outro, a Arábia Saudita, o Qatar, mas muito em especial este, o Qatar, Omã e o Egito. Ou seja, que trabalharam no sentido que não houvesse guerra. Mas isso não seria isto que iria impedir se houvesse este movimento. Há aqui uma situação realmente estranha, porque os Estados Unidos impulsionaram este movimento, de repente pararam, e não se sabe porquê, mas a gente pode criar cenários. Por exemplo, qual foi a reação a nível diplomático, que é sempre mais secreta, da Rússia e da China perante estes acontecimentos? Porque eles são um eixo fundamental com o Irão. Irão, Rússia e China. Pode ter havido aqui envolvimentos diplomáticos que não sabemos. Hoje, a reunião de emergência do Conselho de Segurança foi também ali um certo... A Rússia disse que estávamos a assistir a um circo barato no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Há aqui envolvimentos estranhos. Hoje, há um pouco, estávamos a ler a informação que os Estados Unidos estão a movimentar meios navais para a zona. Continuam a movimentar meios. E, portanto, as informações não são muito claras, não se sabe o que vai acontecer. O Irão está fragilizado, sim. O Irão é muito importante, é preciso debater e criar um cerco àquilo que é a questão nuclear, o armamento nuclear, aos mísseis balísticos. É preciso apontar aos direitos humanos, é preciso apontar ao regime repressivo, é preciso olhar para a nova ordem regional. E tudo isto estará em causa, ou seja, os Estados Unidos não podem ficar a meio da ponte. Alguma coisa tem que ser feita, naturalmente. O príncipe herdeiro diz que, se chegar ao poder, convoca um referendo sobre se os iranianos preferem a república ou a monarquia. Há ainda essa possibilidade em cima da mesa do príncipe herdeiro regressar ao poder. Sabemos que houve uns encontros com Steve Witkoff. É verdade. Há aqui alguma possibilidade? Os iranianos quererão voltar ao passado? Não, essa é uma questão muito importante, José Pedro, e bem que coloca. Mas eu vou-lhe só, nem por acaso, hoje estamos no dia 16 de janeiro, agora já, hoje. Faz hoje, precisamente, foi em 16 de janeiro de 1979, portanto faz hoje 47 anos, que o pai deste Reza Pahlavi e toda a família do Shah fugiram e saíram do Irão. Faz hoje, precisamente, 47 anos. Reza Pahlavi tem 65, portanto, estamos a falar, saiu com 18 anos. E, portanto, esta é uma entidade, enfim, de alguma maneira, os iranianos rejeitaram, na altura da Revolução de 79, rejeitaram este regime do Shah, enfim, toda esta situação. Este homem agora é um homem, Trump disse, é uma pessoa muito respeitável, mas não passa disso, na opinião de Trump. Portanto, ele duvida muito da própria questão de liderança e do apoio que ele possa ter no interior.
E Trump disse que não o iria receber. Não o recebeu. Porquê? Porque isso não era porque ele tivesse zangado ou contrariado com a liderança do Shah. Nada disso. O Shah é uma pessoa absolutamente respeitável. Estamos a falar do filho do Shah que saiu há 47 anos. Mas que não era apropriado neste momento. Por isso ele só se reuniu com Steve Witkoff. Agora, qual é a base política dele? E a pergunta é essa. É muito difícil. É difícil perceber. Ele no exterior tem vasto apoio, Israel apoia-o diretamente, ele dá conferências quase diariamente aos jornais israelitas, ele está nos Estados Unidos e tem algum apoio, só que o interior do Irão é muito complexo e toda esta dinastia do Shah foi muito rejeitada. Não há verdadeiramente uma oposição, ou por outra, há várias oposições que não são muito visíveis. E só para terminar, e que me falou no referendo, e bem, José Pedro, este Shah, Reza Pahlavi, tem algumas ideias base que eu vou aqui dizer. Quer transformar o Irão numa força estabilizadora na região. E isso é importante, porque o Irão é uma força desestabilizadora. Quer garantir uma segurança global, que o Irão participe na segurança global. E isso é importante, porque o Irão participa na incerteza global do mundo neste momento ao apoiar organizações como o Hamas, o Hezbollah e outras organizações que têm feito o seu tempo e pouco contribuído até para a questão palestina, ou por outra, denegando, não acrescentando nada ao que é a questão palestiniana. E quer expandir os acordos de Abrão, chamando-lhe, curiosamente, os acordos de Ciro. Quer também trazer um plano social de salvaguarda para as pessoas que neste momento estão com dificuldade. O Irão está com muita dificuldade económica, aliás, muitíssima dificuldade económica. E, por fim, quer pôr também fim ao programa nuclear. Não sabemos, e neste referendo ele diz, eu não quero continuar a governar, eu quero é que sejam colocadas opções ao povo iraniano. Se ele quer um regime monárquico, se quer um regime republicano, que tipo de regime é que quer, para dar continuidade a uma governação democrática. E é isso que ele diz no seu referendo. Se isto vai ter aceitação, se o regime vai cair, se o regime vai continuar, pois... não podemos fazer esse cenário, essa previsão, mas o regime está muito fragilizado e vamos ver como é que os Estados Unidos agora atuam ou deixam de atuar nesta fase. Muito bem, estamos quase a terminar. Sr. Tenente-Coronel, a verdade é que Donald Trump, nesta altura, está em várias frentes. O Irão, a Groenlândia, a Venezuela. São também tempos desafiantes para os Estados Unidos, para Donald Trump e a forma como lidam com todos estes desafios. E não estamos a ver nenhuma centralização deste tipo de gestão de conflitos. O secretário Rubio tem-se desfeito em várias deslocações e gerindo, digamos, todos estes temas, mas, por um lado, a Venezuela, há uma tendência para deixar a Venezuela com uma administração, digamos assim, neutra, ou seja, pondo a vice-presidente Célia Domingues numa situação de gestão, só que ela tem todo, digamos, a sua entourage, é a entourage que antecedia Maduro, a começar pelo Diosdado, que é o ministro do Interior, que domina 5 milhões das tais milícias bolivaranas que podem causar o caos na Venezuela. E, portanto, isto também é uma retaliação, é uma dissuasão à decisão da administração norte-americana de intervir na Venezuela. É uma questão a ter em conta. Sr. Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, Sr. Coronel Eduardo Caetano de Sousa, obrigado pela análise. Obrigado.